para ministrar sobre as nossas vidas, ministrar ao nosso coração, no nome de Jesus. Quem está aí com uma expectativa de que nesse ano, não vai passar, meu irmão, é ainda nesse ano, que aquilo que você tem mais ansiado vai se concretizar pela fé em nome de Jesus, amém? Você crê? Você está nessa fé que eu estou? Então se você está, você já pega aí pela fé e fala, eu tomo posse em nome de Jesus, amém? Eu já quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus no capítulo 14. Amém? Deus é maravilhoso, né? Hoje o Felipe está ficando mais velhinho. Oh, glória. 8 aninhos, presente que Deus me deu. E eu convidei minha família. Então tá ali meu pai. Quem não conhece meu pai, um gatão, ó. Meu pai, minha mãe, uma lindona, uma gatona, faz assim, ó, mãe. E a minha sogra, que todo mundo está cansado de ouvir eu falar, tanto que eu amo ela. Amém? Então hoje eles estão todos aqui. Minha irmã está lá no fundo, a Valentina, que eu falo tanto, está lá no fundo também. Então hoje está todo mundo aqui. Aí meu pai não sabia que ia ter culto. Falei, pai, já fica aqui para frente, já ouve a palavra, né? Depois vai lá comer bolo. Amém? Mas essa é a família que eu amo, a qual Deus me colocou, me presenteou. Que Deus possa honrar também a vida de vocês. Amo quando vocês estão aqui. E fazia muito tempo que vocês não vinham. Estou feliz por vocês estar aqui nessa noite. Amém? Graças a Deus. Então vamos ouvir a voz de Deus, igreja? Já abriu a Bíblia em Mateus 14? Antes de ler, eu quero que você feche teus olhos. Encurva a tua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai. Ah, Jesus, nós dependemos tanto de Ti, Senhor. Nós precisamos tanto do Seu toque. Nós precisamos tanto, Senhor, que sejam as Tuas mãos que estejam em nós operando, que sejam as Tuas mãos que tenha tocado a nossa vida nesse instante. E nós precisamos, Senhor, mais do que tudo, ouvir uma direção correta. Então, Espírito de Deus, tem liberdade para fazer com que homens nessa noite, com que mulheres nessa noite, com que jovens nessa noite, sejam, meu Pai, transformados, porque escutaram a Tua voz. Em o nome de Jesus, todos digam amém. Olha o que diz a palavra de Deus, é uma passagem conhecida. E Deus, Ele tem tratado muito forte nessa passagem ao meu coração. Desde o ano passado, eu venho preparando dezembro inteiro, eu só venho estudando esse capítulo. E algo poderoso Deus tem mostrado, porque a palavra dEle, ela se renova todos os dias. E olha o que diz no versículo 22. Logo em seguida, Jesus, Ele insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fossem adiante para outro lado. Enquanto se despedia da multidão, tendo ele se despedido, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava considerável à distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus então se dirigiu a eles, andando sobre o mar. E quando viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram, é um fantasma. Gritaram com muito medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor então disse Pedro ao Senhor, né? Se és tu, me manda ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus respondeu, venha. E Pedro saiu do barco, andando sobre as águas, na direção de Jesus. Amém, igreja? Só até aí. Igreja, eu quero dizer algo para você. Quando nós entramos em um novo ano, se cria em nós uma nova
expectativa. É assim ou não é? Se cria em nós uma vontade grande de viver o que não estávamos vivendo, não é? Não dá vontade de falar assim, não, esse ano tudo vai ser diferente do que foi ao outro ano. Só que, ao mesmo tempo que vem essa expectativa, essa vontade de querer que as coisas sejam diferentes nesse novo ano, eu não sei se ao teu coração bateu também aquele desespero. Porque eu confesso para vocês que no meu coração, quando veio a mudança do ano, bateu um desespero junto também. Porque a primeira coisa que o inimigo vem fazer nas nossas vidas é nos afrontar. Ah, você falou que ia fazer tanta coisa no ano passado e não conseguiu fazer, vai ser esse ano que você vai conseguir? É assim ou não é? Aquilo que o inimigo atenta dentro de nós é assim. Será que esse ano eu vou dar conta? Será que metade dos meus projetos que eu projetei, que eu sonhei, eu irei alcançar? A gente passa tanta coisa, sabe? O que eu vou viver de novo nesse ano? Às vezes você pode ter sido, assim como eu li, inúmeras pessoas dizendo no Face, vou passar o ano dormindo. E quero continuar dormindo todos os dias, porque a minha vida está tão difícil. E às vezes não criou aquela expectativa de que alguma coisa nova poderia acontecer, porque mudou o ano. Então muitos podem estar dentro de si se perguntando, mudou, mas e daí? O que vai ser de mim? O que vai ser diferente nesse ano? O que vai acontecer na minha vida? Estou cansado, sabe, de viver o que eu estou vivendo há anos. Mas aí entra não a minha vontade, aí entra não a tua vontade, mas aí entra o querer, entra a vontade que Deus tem em insistir, em permanecer sobre as nossas vidas, dizendo sobre nós, este ano, eu declaro, igreja, vai ser o melhor ano da tua vida, vai ser o melhor ano, vai ser a melhor história, vai ser a melhor coisa e oportunidade que Deus te deu. Você crê nisso? Nós estávamos na reunião com o bispo, na segunda-feira, e eu fiquei assim, boba de ver quanto ele é um homem de fé. O quanto há no coração dele, sabe, força e vigor de viver o que a palavra de Deus quer que nós vivemos. Amém, igreja? Deus, Ele quer que nós vivemos algo muito além das nossas expectativas. Amém, igreja? Diga assim comigo, Deus quer que eu viva muito mais do que as minhas expectativas. E nem à toa que quando a palavra de Deus ela começa nesse capítulo, Deus começa insistindo ao coração de um homem, ao coração de uma mulher. Igreja, o propósito de Deus é de não te abandonar. O propósito de Deus é de não desistir de você. O propósito de Deus é fazer que você possa olhar para você. Você já deve ter visto isso quando você pega um espelho. E se você está num dia mau, você olha para ele e você pode dizer assim, a minha imagem está refletindo que eu estou cansado. A minha imagem está refletindo que eu sou tão pequeno. A minha imagem está refletindo que eu ando tão abatido. É mais ou menos a história daquele gatinho, quando ele olha para aquele espelho
e ele vê alguém indefeso. Mas parece que quando nós damos crédito na insistência de nós pelos propósitos de Deus sobre as nossas vidas, nós podemos ver que muitos podem olhar e ver a gente um gatinho. Mas a gente começa a olhar para aquele espelho, você já viu aquela imagem? E o gatinho, ele se vê um leão, porque ele entende que a vontade, o projeto de Deus é muito maior do que a nossa vontade ao nosso próprio respeito. Por isso a insistência de Deus. E Deus não nos abandonou ainda, não nos deixou. Porque Ele diz assim, olha, tem mais 365 dias para você viver o teu melhor. Tem mais 365 dias para que você abra os teus olhos e veja que eu continuo tocando, eu continuo movendo, eu continuo sendo Deus que opera milagre e muda a história. Então por isso que Deus, Ele insiste. Às vezes você pode ter cansado de fazer projeto de vida, cansado de sonhar. Toda vez quando vira o ano eu faço uma oração. E aquela oração ela fica guardada no meu coração durante todos os anos, todos os dias do ano. Fazendo algo. Senhor, lembra do que eu te pedi, Espírito Santo. Porque se o Senhor insistiu, é porque o Senhor vai cumprir. E olha só. Jesus insistiu na vida destes homens. Falando para eles assim, olha, vá para o outro lado. Insistiu para eles dizendo assim, olha, vá para o outro lado. Só que a gente não vê um questionamento daquilo que Deus manda fazer. A gente vê discípulos que entram naquele barco e começam então naufragar, que fala naufragar, não sei como é que fala aí direito. Naufragar? Então falei certo. Aí ele começa a ir para o outro lado. Nós precisamos ser assim. Você vê uma porta fechada. Mas Deus, Ele continua olhando para você e falando assim, a porta vai se abrir. Você vê uma impossibilidade, uma dificuldade, mas Deus olha e Ele continua mostrando para você, aquele que bate se abre, aquele que insiste recebe, não há impossível para aquilo que é do Senhor. Ah, meu irmão, o Senhor insiste quando nós muitas vezes nos encontramos caídos. Ele continua dizendo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Cria força, meu irmão. Não desista dos sonhos de Deus para a tua vida. Não desista dos sonhos de Deus para a tua vida, amém, igreja? Nesse ano de 2021 você vai prometer, não é para o pastor, não é para a pastora, mas você vai prometer para você. Eu não vou desistir daquilo que Deus me prometeu nesse ano. Eu não vou desistir da minha casa. Eu não vou desistir da minha família. Eu não vou desistir do meu trabalho. Eu não vou desistir de ver cura. Eu não vou desistir de ver milagre. Porque Deus, Ele continua insistindo para homens e mulheres. Vá para outro lado. Mudança só acontece quando a gente muda as estações da nossa vida. Mudança só acontece quando a gente para de querer ficar que nem quando está em esteira caminhando. Não sai do lugar. Mas mudança acontece quando você pega, meu irmão, e dá vários passos em direção daquilo que você almeja. E então eles foram. Mas toda mudança, todo passo, toda renúncia, tudo aquilo que nós fomos fazer de novo, vai implicar em vir situações novas também, não é assim? Há problemas novos que vão se surgir. Não adianta eu olhar para vocês e falar assim, olha, 2021 é o ano.
E não preparar o teu coração, porque vai vir coisas difíceis também. Vai vir lutas também. Vai vir provas também. Mas nós teremos que estar pronto. Mas o engraçado é que o medo é o maior adversário para mim e você olhar para os nossos sonhos e falar que eles vão ser possíveis de ser alcançados. Porque o medo vem para intimidar. O medo vem para paralisar. O medo vem para mostrar que você é pequeno demais. O medo vem para tentar te convencer, meu irmão, que não vale a pena insistir em algo que você está ouvindo. Ai, será que é Deus mesmo que está falando para mim? Olha, evangeliza aquela pessoa. Olha, dá mais uma chance para o seu casamento. Olha, dá mais uma chance, uma oportunidade para essa pessoa. Dá mais uma chance nesse lugar. Olha, dá mais uma chance. Será que é a voz de Deus? Será que muitas vezes quando Deus fala para mim, olha, ora, olha, jejua, olha, se separa, olha, se santifica, será que é Deus que está falando comigo? O medo faz a gente ter reações ruins, fazendo a gente, às vezes, duvidar daquilo que Deus está querendo fazer e romper sobre as nossas vidas, igreja. Mas existe um versículo que eu quero declarar sobre você, como você vai começar o teu 2021. Sabe como eu quero que você comece, igreja? Assim como diz a palavra de Deus lá em Apocalipse 6, no versículo 12. Saímos vencendo para vencer, amém? Não, você não entendeu. Você não entendeu. Você vai sair de qualquer jeito, igreja? Você vai sair despreparado nesse novo ano? Você vai sair sem entender a insistência de Deus do porquê você está aqui? Não. Eu vou sair vencendo para vencer. Porque quando eu quero um sonho, quando eu quero um propósito sendo concluído sobre a minha vida, os meus pensamentos não podem ser de medo. Os meus pensamentos não podem ser de impossibilidades, mas o meu pensamento tem que ser assim: eu vou e vai dar certo, eu vou e eu vou conquistar, eu vou e eu vou alcançar, igreja. Esse é o propósito de Deus para nós. Eu vou sair para vencer, saindo, vencendo para vencer. Eu não posso sair para que não seja para vencer. E às vezes muitos, quando olham para essa passagem, falam: pastora, mas Pedro afundou. Mas Pedro provou que muitos não provam quando não saem. Pedro viu o que muitos não viu quando toca os pés sobre as águas. Pedro sentiu o que muitos não sentem por ter medo de se entregar ao Senhor. Pedro pôde sentir aquilo que muitos estão deixando de sentir, meu irmão, que é a manifestação do Espírito Santo agindo sobre as nossas vidas quando Ele vem falando. E então a Bíblia narra, igreja, que naquela insistência eles foram para o outro lado. Mas a gente sabe que persistir em querer provar de algo novo, de níveis novos na nossa vida, vai chacoalhar o teu barco. Vai chacoalhar a tua estrutura emocional. Vai chacoalhar a tua vida financeira. Sabe por quê? Porque Deus, Ele gosta de mexer com a nossa estabilidade. Para ver até onde nós vamos aguentar. Deus, Ele mexe com a nossa estabilidade. Para ver até onde nós iremos suportar. Deus mexeu com a estabilidade daquele barco. A Bíblia narra que as ondas estavam ali chacoalhando, o vento estava fustigado, estava o barco, ou seja, estava açoitado. Você pode ter entrado nesse ano cansado de muitas coisas que você enfrentou o ano inteiro, e já até preocupado, porque esse ano eu terei que enfrentar de novo, não é assim? A gente enfrentou o ano inteiro um problema, aí mudou o ano, você fala assim: mas o problema continuou na minha vida. Então mais um ano eu terei que enfrentar. E eles mesmo mudando a direção,
A Bíblia narra que não deixou de ter coisas para chacoalhar. Igreja, na nossa caminhada, Deus vai nos chacoalhar. Deus vai fazer um convite para nós. Você vai continuar tendo fé? Ou você vai ter medo? Você vai continuar crendo? Ou você vai deixar o seu coração se encher de dúvida? Você vai meditar nessa palavra e viver essa palavra? Ou você vai deixar ser guiado por qualquer vias de ventos e doutrinas que te abater, ou passar na televisão, ou passar na internet? O que estão dizendo, pastora? O que estão dizendo, gente, é tudo verdade. Muito problema, muita luta, muita doença, muita enfermidade. Mas eu não sou guiado pelo vento do mundo. Nós somos guiados pelo vento do Espírito Santo de Deus, igreja. Então o que Deus tem soprado para você, o que as ondas têm castigado, o que tem te assombrado, o que tem te colocado medo. A Bíblia fala que aonde estava Jesus neste momento? Jesus estava sozinho orando. Jesus era íntimo do Pai. Jesus tem conexão com o Pai. E aquele que tem conexão com o Pai tem a resposta de Deus. Aquele que tem conexão com o Pai tem liberdade. Aquele que tem conexão com o Pai pode ouvir Ele perto. Aquele que tem conexão com o Pai sabe que pode estar numa tempestade, mas sabe que Deus não deixará ele só. E foi o que aconteceu. A Bíblia narra que eles tudo apavorado, as ondas batendo. Às vezes você pode estar assim: eu ainda continuo apavorado, o ano mudou, mas os problemas são os mesmos, o ano mudou, mas aquilo que eu estou enfrentando, aquela briga interna, aquela briga emocional minha, continua a mesma. Igreja, mas a Bíblia fala que alta madrugada, Jesus ele se dirigiu andando sobre o mar. Sabe que eu continuo vendo? Que pode passar anos, como diz a palavra de Deus, pode passar tempo que for, tudo vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar, meu irmão. Ela continuará sendo verdadeira, ela continuará operando, ela continuará fazendo milagres, ela vai continuar levantando nós todos os dias, dizendo vale a pena. E Jesus vem com o sobrenatural dele. Sabe o que acontece? É que a gente não é acostumado a ver sobrenatural de Deus. Então a gente vive a vida no natural. Então muitas vezes a gente não consegue entender que Deus está querendo fazer o espiritual sobre as nossas vidas. Ele está querendo fazer o sobrenatural. E a Bíblia fala que quando ele vai andando, aí aqueles discípulos e homens olham e falam assim: é um fantasma. Aqueles homens e mulheres, vou falar homens, lá só tinha homens, tá? Mas vou trazer para a nossa realidade. Homens e mulheres que não conseguem ver Deus operando. Homens e mulheres que ainda não abriram seus olhos para ver Deus mudando história. E ele começa a ver alguém andando sobre as águas. Gente, isso é impossível para os nossos olhos. Isso é algo que é impossível de se ver aos nossos olhos humanos. Mas aconteceu. Porque ele quer mostrar para nós que no meio de toda a impossibilidade, ele continua andando, ele continua manifestando, no meio de toda situação mais difícil qual for, ele continua mostrando: eu continuo sendo Deus, eu continuo operando. E aí olha só, igreja, houve um homem de Deus, que ele entendeu o porquê a insistência de Deus. E Pedro foi esse homem. Se tem alguém que eu amo na história é Pedro. Porque Pedro era um homem explosivo. Quantas de nós não somos explosivas, né? Carinha de mansa, mas mal sabe quando a gente pega para falar, né? Pedro é dos meus. E Pedro,
Só que o bom é que Pedro não tem medo. Até no momento que ele fala assim para Jesus: se és tu, mestre, me manda ir contigo. Tem direção que Deus está dando, ano passa ano, entra ano, sai ano, entra ano. Deus tem dado direção e você ainda não tem entendido o que é Deus. Mas Pedro, imediatamente, quando Deus deu uma direção, ele olhou, ele falou: peraí, se és tu, Senhor, manda eu ir contigo. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? No meio de muita luta, no meio de muita prova, no meio de muitas coisas que Deus vai tratar e operar na tua vida, você vai ter que ter atitude como Pedro, de olhar: Senhor, esse propósito que o Senhor está colocando no meu coração, é tu, Senhor. Senhor, isso que o Senhor está pedindo para mim, neste ano, é tu, Senhor. Se é tu, Senhor, me dá uma confirmação. Igreja, nós precisamos ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo falando. Eu não sei o que Deus colocou no teu coração durante esse 2021. Mas no meu coração Deus colocou muitas coisas dizendo para mim não ter medo. Que era ano de avançar. Que era ano, como o pastor disse, por isso que o nosso projeto de vida esse ano vai ser romper. Pedro olhou: se és tu, Senhor, me manda aí, Senhor. Qual que é a barreira que você está precisando vencer? Qual é a situação que nesse ano você precisa olhar e falar: Senhor, é o Senhor que está mandando? Porque às vezes Deus está nos chamando para cuidar de vidas. Deus está nos chamando para evangelizar. Deus está nos chamando para sair da acomodação. Deus está nos chamando para caminhar em outra direção. E nós ficamos assim: ah, isso é vontade do pastor. Ah, pastora que está querendo tirar da minha casa, poxa, fico o dia inteiro lá, por que eu vou ter que vir para cá para estudar? Não, meu irmão, começa a fazer como Pedro. És tu, Senhor. Se és tu, Senhor, me manda andar, Espírito Santo. Me manda ir sem medo. E então a Bíblia narra que Jesus olha para Pedro e fala: vem, Pedro. Vem, Pedro. Deus está olhando para mim, para você, a igreja está dizendo: vem. Vem. Vem provar do que você não provou. Vem viver o que você não viveu. Vem crer em coisas que você está precisando acreditar. Vem ver o que eu estou chamando para você fazer. Vem acordar, igreja. E Pedro começa a ir, irmãos. Pedro começa a provar de uma experiência sobrenatural. Meu Deus, eu não sei você, mas eu fico tentando imaginar o coração de Pedro andando indo ao encontro de Jesus, as lágrimas caindo, o coração acelerado. Você já deve ter vivido um agir de Deus na tua vida, e você sabe o que é Deus falar. Numa lágrima que se mantém presa aos nossos olhos, a gente pode ser a pessoa mais dura. Não há como as nossas pernas não tremer. Não há como o nosso coração não ser um coração acelerado, porque nós não estamos ouvindo uma voz qualquer, não estamos ouvindo uma pessoa qualquer, mas nós estamos ouvindo Jesus dizendo para nós: vem, Pedro, vem, fulano, vem andar, vem provar. E aí ele vai. Não é algo normal. Viver essa vida que eu e você estamos vivendo não é algo normal, igreja. Não creia que Deus está fazendo você passar dias. Ah, o meu dia é tão normal. Não, igreja, o meu não é normal. O meu dia tem sido um dia sobrenatural. Deus, Ele tem se movido, igreja, Ele quer continuar movendo neste ano sobre as nossas vidas, nos chamando. Ah, pastora, mas o que aconteceu depois? Ah, meu irmão, sabe o que aconteceu depois? É o que acontece com a gente depois que passa o janeiro, fevereiro, março. A gente começa a olhar de novo para as circunstâncias. E
Falei que não ia melhorar esse negócio do corona. E falei que não ia mudar. Meu marido não ia mudar. Falei, pastora. Falei, minha esposa, mesmo jeitinho, não muda. Fulano, ciclano, minha família, meu trabalho, a situação do meu patrão. Tudo do mesmo jeito. Aí começou a olhar para as circunstâncias, Pedro começou a afundar. Porque deixou de ter conexão com Deus. Deixou de estar firmemente seguindo uma direção. Só que mesmo naquele mesmo instante, quando ele começou a afundar, ele falou, salva-me, Senhor. E Jesus imediatamente estendeu a mão e levantou aquele homem. Igreja, eu quero dizer algo para você. Não olhe para quantas vezes você tentou e não deu certo. Pode o louvor já subindo aqui em cima. Não olhe para quantas vezes você tentou e não deu certo. Olhe para a direção que Deus está te dando. Não olhe para, pastora, eu vou ter que enfrentar mais quanto tempo? Mais 1 ano, pastora. Não olhe para isso. Olhe para o sobrenatural de Deus, que Deus quer que você prove durante todo este ano. Olhe para as provisões de Deus, que Deus quer provar para você em todo este ano. Olhe para aquilo que o Senhor está mandando e convocando para você. Venha. É sobre essa palavra. Existem 3 coisas que eu quero que você guarde no seu coração, mediante a isso que foi falado. Medite sobre a palavra de Deus. Ela é verdadeira. Ela tem poder de quebrar todo medo. Segundo, considere a palavra. Em 1 Reis diz assim: não falhou nem sequer uma de todas as suas boas palavras. Amém? E por último, pare e aceite o fato que Jesus está com você. Se coloque em pé, igreja. Aleluias. Existe um versículo que diz assim na palavra de Deus, Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Não importa qual nível você irá passar ou ter que enfrentar. O que importa é você entender, durante esse novo ano, eu estou debaixo de uma direção. Eu estou debaixo de uma palavra. Eu estou debaixo daquilo que o Senhor está me dizendo. Pastora, mas eu saí do lugar que eu estava. Eu comecei a orar mais, eu comecei a buscar mais. Eu até me batizei, mas tantas lutas vieram. Eu quero te dizer muito mais. Elas vão continuar vindo, né? Elas vão continuar nos abatendo. Mas nós vamos dizer assim para Ele: guia-me para que em tudo em te confie. Ele vai guiar você para que em tudo você confie. A cada passo que você for dar, eu creio que Deus vai continuar dizendo: continua, 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 anda mais um pouquinho, vai longe mais um pouquinho, experimente o que você nunca experimentou em todo o ano da sua história. Oh, feche teus olhos, igreja. Só você que tem fé vai orar e vai louvar o Senhor. Só você que crê que esse ano não será o mesmo. Você vai levantar sua voz e dizer: Ele tem me chamado para andar sobre as águas. Oh, Espírito. Ore, igreja. Ore como nunca orou. Clame a Deus como nunca orou. A voz me chama sobre as águas. Você pode levantar a sua voz e declarar este louvor como a tua oração. Podem falar.
Os nossos pés podem falhar, igreja. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar. Ah, você vai continuar. Você vai continuar. Ouça a voz de Deus nessa noite. Ao teu nome clamarei. Levante a sua voz, igreja. Você pode dar o melhor para Ele. Você pode se encontrar com Ele no meio dessas águas. Se o mal crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh! Abra a tua boca e declare: Ah, Espírito Santo, eu estou profetizando que esse será um ano que eu vou começar a andar sobre águas que eu não havia pisado. Oh! Vem, Espírito! Vem operar, Senhor! Ei, tem liberdade, Espírito Santo de Deus! Ah, declare sua graça! Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão. Ela vai te guiar, igreja. As mãos do Senhor vai dizer para você: não é hora de cair, não é hora de parar. Ah, continua. Tu és fiel, nunca vais falhar. Declare a Ele. E ao teu nome clamarei, e além das ondas. Ah, comece a enxergar além do problema. Comece a enxergar além da multidão. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Ah, sinta você andando sobre essas águas, igreja. Sinta você declarando sobre a tua história, sobre a tua vida. Ah, será algo que eu vou viver no sobrenatural de Deus. Ah, peça pra Ele. Guia-me pra que em tudo te confie, sobre as águas eu caminho. Ah, começa a caminhar, igreja.
Espírito Santo. Eu creio, Senhor, que águas que estão jorrando desse altar, águas sobre toda essa igreja, uma imensidão, Espírito. E nós estamos aprendendo a dar passos e mais profundo, e adiante, mediante uma palavra, uma direção. Levante essa mão direita comigo, diga assim bem forte: eu estou indo em direção à voz do Espírito Santo de Deus. Aplauda Ele bem forte. Espírito Santo, eu creio, igreja, que será anos de irmos muito mais profundo com o Senhor. Ano de sair de uma vida artificial, ano de olhar para a direção. Quantas vezes entrou ano, saiu ano, chegou ano, passou ano, e eu olhei muitas vezes e temi, porque eu dizia com a minha própria boca: Senhor, é apenas mais um ano. E eu falhei o outro ano, e esse ano, Senhor, meu coração sente que eu vou falhar de novo. Eu lembro que quantas vezes eu chorava, porque muitas vezes o inimigo faz a gente não crer a direção que Deus tem despertado e acordado os nossos corações. Mas, igreja, faz uns 2 anos apenas, que quando tem virado o ano, Deus sempre tem me mostrado essa passagem e dizendo ao meu coração: não tenha medo de errar, tenha medo de não estar fazendo aquilo que eu quero que você faça. Não tenha medo, igreja. O que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, da minha extravagância, daquilo que eu faço com Deus, dos meus votos diante dEle, daquilo que eu tenho oferecido para Ele. Não tenha vergonha, não tenha medo. Apenas seja fiel à voz do Espírito Santo, e Ele vai te colocar em lugares que você jamais pensou em estar. Ele vai levar o teu nome para lugares que você vai falar assim: mas como chegou o meu nome naquele lugar? A palavra de Deus diz assim: em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar de humilhação, vocês serão exaltados. No lugar do choro, haverá risos de alegria. Igreja, que essa seja a palavra que fique guardada ao seu coração. A minha empresa, o meu trabalho, a minha casa, a minha família vai chegar em lugares aonde eu jamais imaginei chegar. Porque não é mediante a palavra da pastora, não é mediante a palavra do pastor, não é mediante a palavra de ninguém, mas é mediante a palavra do Espírito Santo que tem se manifestado neste lugar. É diante da mensagem que Cristo tem impelido aos nossos corações e dizendo: coragem, sou eu, não tenha medo. Igreja, domingo nós temos 2 oportunidades, tanto de manhã quanto à noite, de fazer com que a nossa história não seja a mesma. Apesar, não tem só domingo, começando de amanhã, ou se você não fez ainda isso hoje, você pode fazer à noite quando você chegar na sua casa. Ore
com o seu filho. Ore com o seu marido. Ore com a sua esposa. Crie hábitos de estar muito mais próximo dele nesse ano. Esse ano tem que ser diferente de todos os outros. Se você não fazia nada disso, esse é um ano que eu quero que você faça um voto com Deus e prove de coisas que você não estava provando. Pedro pôde provar de coisas que ele não havia provado, porque ele deu o primeiro passo de querer provar que era andar sobre essas águas. Nós temos cultos após cultos de podermos nos abastecer e se encher daquilo que é vontade de Deus. Então domingo nós temos nosso culto. Vamos começar o nosso projetando o ano do romper. Então que você fique ligado a essa mensagem, que essa palavra fique ao seu coração. Faça assim com a sua mão agora e receba a bênção da Trindade. Que a graça do Deus Pai, que o amor do Deus Filho e a comunhão divinal do Espírito Santo estejam com todos, hoje, para todos sempre. Amém. Quando você for cumprimentar o teu irmão, você vai dizer para ele, você vai provar do que você nunca provou. Você vai dar paz e você vai dizer para ele, esse ano é o ano de você provar o que você nunca havia provado. Amém, igreja? Está terminado, concluído, encerrado. Pode continuar o louvor aí adorando. E você tem liberdade em nome de Jesus. Aleluias.